correria, medos, aflições, angústias, adversidades. Quem não passa por isso todos os dias? E no cenário cristão, como que funciona? É possível integrar a psicanálise e a vida cristã? Para falar sobre isso, nós temos uma convidada toda especial, Suzana Lima. Pois é, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Logos Cast. E eu já começo pedindo para você, Suzana, e dizendo que você é muito bem-vinda nesse episódio. Eu queria que você se apresentasse. Quem é Suzana Lima? Olá, tudo bem? Suzana Lima, terapeuta de mulheres, especialista no mundo feminino e psicanalista clínica. Psicanalista clínica. Muito bem, Suzana. Me fala uma coisa: é possível integrar a vida cristã e a psicanálise? Porque a gente sabe que até pouco tempo atrás existia esse tabu, né, que crente não pode estar doente mentalmente. Como é que você concilia isso, já que você é cristã e é psicanalista? Sim, com certeza. A psicanálise e a fé cristã têm tudo a ver, né? E foi isso que me levou até a psicanálise. Eu estive doente um dia, né? Estive doente, tive depressão, ansiedade e fui buscar na psicanálise. Foi aonde eu fui salva, né? Foi na psicanálise, foi estudando, foi buscando a mim mesma, me conhecer, saber quem eu sou, porque muitas pessoas hoje dizem, Edneia, que Jesus é meu terapeuta, Jesus é meu psicólogo. Mas será que se você tiver com diabetes, por exemplo, você não vai buscar um médico? Você vai dizer, não, Jesus ele vai ali administrar, não que ele não possa curar. Jesus ele tem todo o poder, né? Porque antes de ser psicanalista, eu sou serva, sou filha, ministro a palavra. Isso para mim são as primícias. Mas Jesus ele pode curar uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, uma diabetes? Pode, claro que pode. Ele tem todo o poder, mas se ele não quiser, se for um propósito ali dele, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, que você busque um profissional, um psicólogo, um psicanalista, e aí? Até porque são meios e recursos que o próprio Deus nos deixou, né? A ciência, o saber humano, ele vem do alto, ele vem de Deus. E a gente buscar ajuda terapêutica não significa dizer que a gente não considera a soberania e a supremacia de Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele também deixou a medicina, deixou a ciência como meio de recurso para o tratamento de forma específica. Sim. Então, e você também passou por algumas situações emocional, né? Você sofreu por uma perda. Sim. E era sobre isso que eu queria que você falasse, porque no momento da sua perda, você já tinha uma vida com Deus, uma vida cristã. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória até você chegar na psicanálise. Sim, eu passei por um luto, não é? Há 13 anos atrás. Perdi o pai dos meus filhos, eu tinha apenas 32 anos. E aí, nesse luto com câncer terminal, quando nós descobrimos, já estava quase como terminal, não teve mais jeito, porque era um propósito do pai, né? E aí, depois disso, eu tive depressão, ansiedade, me afundei realmente na depressão, onde as pessoas tinham que fazer tudo para mim. Comprar as coisas, resolver coisas dos meus filhos, que ainda eram pequenos. Mas depois que eu resolvi levantar, através da fé, através do Senhor, com pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que me abraçaram e disseram, vamos embora, é possível ainda se levantar, né? Mas no período da depressão, da ansiedade, eu só pedi a morte. E eu achava que, de fato, ia sair outro caixão da minha casa, porque eu não tinha mais sentido para viver. Mas foi aí que eu descobri hoje a mulher que eu sou. E quando você fala que era propósito de Deus, você teve essa compreensão de imediato ou você passou por uma crise existencial e lá na frente só você entendeu que fazia parte do propósito de Deus? Como é que foi isso logo quando o luto veio? Eu passei primeiro por essa crise, né? Foi muito difícil. Inclusive,
as meninas, as mulheres cristãs que estão aqui nos ouvindo hoje, eu fiquei de mal com Deus. Eu passei um período, eu era líder de um determinado ministério e eu não queria mais. Eu dizia que esse Deus não existe, eu não quero mais saber desse Foi um Deus. conflito, né? Foi o Entre a conflito, realmente existência, foi o a poder de crise. Deus, a crise. Porque eu dizia assim para ele, mas eu orei tanto, eu pedi tanto, eu chorei tanto, e de fato foi, né? Eu tinha um círculo de oração lotado. Eu era líder de um círculo de oração lotado. E o Senhor não fez o que eu queria, e não é o que eu queria, nem é o que você quer. Exato. Mas tudo está na direção. Nós estamos num barco e ele aqui está ali, ó, na frente, no remo. É ele que está ali na direção, no leme, no comando. Então, nós precisamos entender o propósito, porque para ganhar algo maior, nós precisamos perder. Então, aí a partir do momento que você teve essa compreensão, ela surgiu com a ajuda da psicanálise, porque você foi tratar suas emoções. Eu queria que você falasse essa trajetória entre essa crise existencial e aonde a psicanálise te ajudou a reativar a sua fé. Como que foi esse processo? Esse processo demorou muito, Neia, muito mesmo, né? Primeiro, depois que eu perdi meu esposo, eu vou partir lá do princípio, tá? Para que as mulheres que estão aqui nos ouvindo, elas consigam entender. Primeiro, eu me formei como enfermeira, né? E aí, com a perda dele, quando eu voltei para a igreja, fiz as pazes com o pai, eu descobri a minha chamada de pregadora. Eu não sabia até ele falecer. Então, hoje eu ministro a palavra e depois de 9 anos foi que eu descobri a psicanálise. Por conta de outros processos que eu passei, a depressão quis chegar novamente, né? E aí foi quando eu decidi estudar para me conhecer, para ouvir aqui dentro a minha alma e saber o que é que está acontecendo. Porque primeiro a gente se escuta, a gente se conhece, a gente olha para dentro, porque a gente tem essa mania de olhar muito para fora, olhar muito para o externo, mas quando eu olho para dentro de mim, a gente descobre muitas coisas. E aí foi quando eu fui estudar, me formei primeiro como terapeuta de mulheres, agora como psicanalista clínica, e aí nós fazemos essa junção de ciência com fé para que as mulheres sejam destravadas e o nome do Senhor seja glorificado. Certo. E no momento em que você viveu o luto, que depois você restabeleceu, que você voltou para a igreja, alinhado à oração, você teve essa ajuda terapêutica também? Sim. Eu passei 5 anos em terapia direto, sem dar pausa, para que eu pudesse estabelecer as coisas dentro de mim primeiro, com os meus filhos, na minha casa, porque tinha um carro, ele me deixou muito bem, tinha um carro na garagem, eu tinha carteira, mas tinha medo de dirigir. Ele era muito bom, era o marido, não era um marido, ele era o marido, nós tínhamos 13 anos de diferença, ele era mais velho, então ele fazia tudo por mim e para mim. Era seu porto seguro, meu porto total. seguro. Como nós vivíamos muito bem financeiramente, eu não trabalhava, né? Não trabalhava, então era meu porto seguro, financeiro, emocional, enfim, eu casei com 16 anos, então era uma espécie de realmente suporte em tudo. E aí quando ele faleceu, eu fiquei perdida. É como se você tivesse perdido a direção da vida. Quando voltamos do cemitério, aí foi onde eu afundei na depressão. E dentro de casa eu andava e parecia que um buraco ia se abrir e eu ia cair dentro. Era como se o mundo perfeito tivesse caído. Você tinha um mundo perfeito e de repente você saía daquele mundo perfeito e ia para um mundo cinza, sem cor, sem vida, sem vontade de viver, que tudo isso tem a ver com a depressão. Então, a partir desse luto é que você se viu dentro do contexto de uma depressão, foi isso? Isso. E aí foi quando eu fui buscar a terapia, fiz um tempão, direto, sem parar, porque você buscar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, saiba que é vida para a sua alma, é vida para as suas emoções.
É você se revisitar, né? Isso, revisitar o seu passado, as suas dores, a sua alma e a partir daí ser curado. E aí foi quando eu fiz as pazes com o pai, entendendo as coisas. Aí foi quando eu fui aprender a gerenciar a minha casa. Aí foi Uhum, quando eu decidi contratar alguém para dirigir aquele carro que era como se fosse um monstro, sabe? Eu não uhum. conseguia, Um gigante. não conseguia. Realmente era o gigante e eu era o Davi. Aham. Ali naquele momento foi muito difícil. Para tirar o carro da garagem, eu tirava em lágrimas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Hoje, eu dirijo para qualquer estado, sozinha, sem o meu marido atual. Eu coloco a mulherada dentro do carro e a gente viaja e vai para descansar, ou ministrar a palavra, ou para trabalhar, porque fé e psicanálise andam juntas. E se você quiser, se eu conseguir, você consegue. Tenha certeza disso. Na realidade, Suzana, você ressignificou a sua dor, né? Isso. É claro que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, uma perda grande, mas com a ajuda do alto, com a ajuda de Deus. Eu sempre falo, né, da importância do autocuidado, né, Suzana? Corpo, alma e espírito. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que as pessoas às vezes delegam tudo para Deus, oram e falam assim, oh, resolve isso aqui para mim, mas não fazem a sua parte, ou seja, não buscam ajudas que são necessárias para aquele momento. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância do autocuidado, mas de forma integral. Porque a Sim. gente sabe que se Deus quiser curar, Ele cura na hora, Ele tem esse poder, mas existe os propósitos de Deus, uma trajetória feita pelo próprio Deus para que nós pudéssemos passar, porque essas trajetórias nos trazem lições de vida, né? E eu acredito que você aprendeu muito durante essa trajetória onde você viveu o luto e você conseguiu ressignificar esse luto. Falando sobre ressignificar primeiro, né? é, eu me sinto que, é assim, como essa borrachinha que segura o dinheiro, Uhum, Deus, ele me esticou até onde ele pôde. uhum, Mas aí, quando eu retornei, eu voltei integral, de forma integral. Isso é ressignificar. É uhum. você passar pela adversidade e você conseguir voltar ao estado normal, ao estado que você já era. Ou até mais forte. Mais forte sempre. Quando realmente Uhum. você ressignifica, sempre você volta mais forte. E na integrativa, eu sou uma psicanalista integrativa, eu olho corpo, alma e espírito, né? Aquilo que eu posso ajudar no seu corpo, na suplementação, na ajuda física para que você esteja de pé, a alma e o espírito. Isso tem que estar junto, integrado, não é? Porque o Pai nos fez assim, Uhum. corpo, alma e espírito, não dá para separar isso aí. Tem que andar junto. E andando junto, nós trabalhamos também dessa forma, unido. É a integralidade humana e a soberania de Deus, né, Su? E a gente sabe que cada parte necessita de alimento e de nutrientes específicos. Diante de Deus, você vai buscar o quê? Oração, leitura da palavra, jejum, consagração. Agora, para sua mente, você precisa trazer um equilíbrio emocional, que você vai conquistar isso a partir do quê? Da meditação, da terapia, não é isso? Se você é um cuidado com o corpo, você vai fazer suplementação, você vai fazer exercício físico. Sim, Então, assim, porque são partes distintas, mas elas estão totalmente ligadas. interligadas. Então, por isso a importância desse autocuidado de forma integral. E quais lições mais você traz para a gente como exemplo a partir da sua trajetória como mulher de Deus e agora também como psicanalista? Primeiro, como mulher de Deus, porque ele faz o que ninguém pode fazer, né? Ele faz abundantemente mais aquilo que você está pedindo agora, ou pensando, ou desejando. O desejo do teu coração, certamente ele vai suprir se você fizer isso que Neia falou. Nós precisamos buscar cada área ali o seu papel. Uhum, Então, a espiritualidade, você está ali com a sua fé, mesmo com a fé abalada, não é? Muitas vezes nós estamos passando por tempestades, adversidades, mas busque a resiliência. Busque, por mais que você esteja sendo esticada agora,
busque essa resiliência, porque, como nós já falamos, você vai voltar ao seu estado normal e mais forte, Exato. e mais cheia de Deus. Uhum. Mas também busque, como eu fiz. Não foi fácil o processo, chegar até aqui não foi fácil. Mas eu uni a fé, quando eu voltei para o Pai, eu uni a fé com a terapia. Uhum. Porque na terapia, com o Pai, você está buscando o alimento espiritual. Exato. A palavra, a oração, mas com a terapia você está se autoconhecendo. Exatamente. E eu vou até aqui contar um segredo. Eu era uma mulher, no período após o luto, que aonde eu passava cortando. Mas depois que eu fui me conhecer, olhei para dentro de mim, vi aonde eu estava precisando de ajuda terapêutica, eu fui ajustando, cortando as arestas, buscando tirar aquilo que era ruim, né, na parte emocional, porque eu perdi aquilo que era o meu suporte, e as pessoas não tinham nada a ver com isso. Exatamente. Quem estava ao meu redor não tinha nada a ver com isso. E você vai se tornar uma mulher muito mais forte, resiliente, que busca a Deus e que se autoconhece. Olhando para dentro, você vai entender aqui fora o externo. Que se autoconhece, que se autorrealiza. E aí, falando da autorrealização, eu queria que você falasse também o que aconteceu na sua vida de realização para além de um fruto que eu estou vendo aqui, que a gente já vai falar sobre ele. Quais foram as conquistas? Porque, como você falou, depois das perdas, dos lutos, das adversidades, nós nos tornamos mais fortes, porque nós nos tornamos pessoas mais experientes. E o que você fez com essa nova força que você adquiriu? Depois que eu me conheci, que eu olhei para dentro, né, eu fui buscar, toda vez que eu pego uma paciente, que nós começamos ali a primeira sessão, eu tenho sempre uma frase que eu digo para elas: vamos encontrar a chave da gaiola? Então, para voar, para voar. Então, assim, hoje o meu propósito e uma das coisas que eu aprendi é que o meu chamado, aí dentro do propósito de Deus, o meu chamado está em alavancar outras mulheres, a fazer com que outras mulheres subam. Não que eu não atenda homens, eu atendo, mas a minha vocação, meu propósito específico, não é por isso que primeira formação como terapeuta de mulheres é com mulher. Então, o meu propósito, que eu aprendi com isso, foi que eu preciso ser escada para que essa mulher suba até onde eu cheguei, ou talvez mais alto, mas que ela voe junto comigo. Exato. Porque quando você está subindo, Edneia, e você vê uma amiga, uma mulher aqui embaixo, certo, a gente dá a mão e sobe junto. E sobe junto. Você falou uma coisa muito interessante, essa chave da gaiola, né? Parece ser uma coisa tão simples, mas às vezes a falta de nós olharmos para nós mesmos, nas nossas possíveis potencialidades, a gente esquece. Às vezes a chave já está até ali, só falta fazer assim para você voar, né? Então, é muito importante, né, a gente buscar essa ajuda terapêutica, essa ajuda do alto, para que nós possamos viver livres e livres para viver os propósitos de Deus, que isso realmente é o que traz a nossa plena satisfação, né? E aí, no decorrer de tudo isso, quer dizer que a sua história gerou um filho. Gerou um filho, gerou um fruto. Gerou um fruto. A gente está com esse fruto aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de ter lançado esse livro, Mulheres com Propósitos. Na faculdade, né, a gente não para de estudar, vão se abrindo alguns grupos de estudo, e num desses grupos, alguém me chamou no privado e me fez o convite. É uma pessoa de Salvador, e esse livro, isso era um sonho, tá, mulheres? Era um sonho no meu coração, desde lá, de quando meu esposo ainda era vivo. Eu brincava com outra amiga e era brincadeira, mas era algo latente dentro de mim. Quem sabe a nossa história um dia, quem sabe a tua história um dia vai virar um livro. E eu conversava com uma amiga, a nossa vida dá um livro. Mas era ali uma brincadeira. Mas para o Pai não é brincadeira.
As coisas que a gente fala, a nossa boca, a nossa palavra tem poder. E nós temos que gerar, tanto na sua alma como no reino espiritual, através da sua fala, aquilo que você quer. Não está falando, não, não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Não, muda essa fala. Porque mudando a fala, você vai buscar gatilhos positivos para que isso aconteça, tá? Isso tanto na psicanálise como no espiritual. E aí, quando eu fui convidada para lançar esse livro, eu estava passando por um processo muito difícil, muito difícil. E eu nem dei atenção muito a ela. E eu estava para viajar com a turma de mulheres que eu tenho, né? Eu disse, eu vou viajar, depois eu vejo isso. E não falei para ninguém. Viajei, voltei, ela me procurou novamente, eu disse, tá, eu vou falar com meu esposo e vou ver, ele dou a resposta. E aí meu esposo disse, não, vamos para cima, é o seu sonho e vai dar certo. E aí eu disse sim. Aí depois que eu disse sim para o projeto, que é uma coisa bem complexa, eu só dizia Deus e agora. Né? Porque o financeiro é muito alto e eu dizia Deus e agora, e é em outro estado. Deus fez tudo. Mas quando Deus quer, só vai que flui, né? E flui. Deus fez muito mais do que eu pedi ou do que eu pensava. E hoje eu estou aqui com essa mulher preciosa de Deus. Amém. Né? Uma amiga que o Senhor me presenteou, Amém. que o céu me deu. Graças a Deus. E esse livro está lá na Logos, né? Você pode correr lá e buscar o seu. Tivemos a honra de fazer o lançamento, um dos lançamentos oficiais lá na Logos. Foi pra na gente Logos. É uma honra e tá à venda lá. Então, a gente vê a partir da sua história também a importância de estar atento aos propósitos de Deus, né, Suzana? Faz toda a diferença. Quando nós estamos vivendo o processo, não é fácil. Às vezes a gente nem entende o porquê, entra alguns conflitos, algumas aflições, angústia, porque somos humanos e nós sentimos isso, né? Mas quando a gente vê se concretizar que nasce um filho como esse livro, você olha e fala como Deus é perfeito, como o tempo dele é perfeito, como a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Aí você olha e fala, foi difícil, mas para viver os propósitos de Deus, eu viveria tudo de novo, eu faria tudo de novo, né? Porque é uma satisfação, é uma paz que excede todo entendimento, né, Suzana? E chegar até aqui realmente não foi fácil, né? É como uma pessoa que está lixando as arestas de uma madeira, tá? Mas quando você chega no propósito, naquilo que Deus quer, e eu ainda não cheguei, tá? Aqui é só o começo. A gente vive sempre no processo, é do cristão isso. Sempre no processo. Já tem um livro novo aí, né? Eu estava esperando para dizer aqui a minha amiga. Olha, aqui. Gente, olha, de primeira mão para vocês, hein? Aqui no Logoscast. E nós conversamos em off e é só eu, tá? Agora. O livro é só eu. Muito bem. E aí tem algumas propostas de Salvador, umas coisas que eu não vou falar agora, não tem a ver com o livro. Aguardem é algo maior. cenas do próximo capítulo. É algo maior da parte de Deus. Não é, agora eu vou falar, não é da psicanálise. Porque quando acontece coisas na tua vida e você não consegue explicar como aconteceu, eu não consigo explicar. Da morte para cá, de 13 anos para cá, eu não consigo explicar para você como foi que eu me formei em teologia, como eu me formei como terapeuta, como enfermeira, como psicanalista, como eu cheguei até aqui. Da onde surgiram tantas estruturas que, humanamente falando, não, eu não tenho, eu não posso. Não, mas eu estou aqui. E aí surgiu esse filho, né? E nós estamos aqui falando um pouco sobre ele. São várias mulheres, várias histórias que vai edificar a tua vida. Que vai identificar, inclusive, né? Assim como tem muitas se identificando com a sua história, com tudo que você viveu, com a sua trajetória, sabendo que Deus ele tem um controle de todas as coisas e tudo ele tem propósito. A gente tão somente precisa confiar nos processos que o próprio Deus estabeleceu, porque os processos nada mais é do que o preparo de Deus na nossa vida para nós vivermos os propósitos dele, né? Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. O processo
eu tenho uma identificação muito grande com a lagarta e a borboleta, né? Uhum. E A a, metamorfose, né? e a lagarta, eu digo que, assim, eu era isso, né? A lagarta, ela vai se rastejando ali pelos lugares onde ela está inserida, e é um ser asqueroso que a gente acha que às vezes até vai queimar a pele, não é? Mas ela chega num determinado processo onde ela tem que entrar no casulo. E o casulo, ele é frio, ele é escuro, ele é apertado, e muitas vezes nenhum telefonema chega, nenhuma mensagem no WhatsApp. Uhum. E é nessa hora que nós precisamos entender que nós entramos no processo de Deus. Exatamente. Que não é o processo que eu me coloquei, porque às E não vezes... é punitivo, é um processo. É para gerar crescimento. transformação e crescimento, exatamente. Para gerar transformação, crescimento e com isso fruto. Exatamente. Tem que ter fruto. Então não é punição de forma alguma. Não sei o que é que você está passando aí, não é agora, nesse momento, mas saiba, viva a jornada do processo. Que lá na frente... Porque é no processo que nós aprendemos e adquirimos o conhecimento, ou o autoconhecimento. Então, viva a jornada do processo, aproveite o processo, aprenda com o processo. Porque quando nós estamos desfrutando, quando a gente viaja com a nossa família, a gente não descansa. Uhum. Porque nós voltamos mais cansados e sem dinheiro. Verdade, né? verdade. Mas quando você consegue viajar com a sua família ou com as suas amigas, a gente está desfrutando. Exato. Não está descansando. Aham. Então, desfrute da jornada do processo. Porque você vai contar muitas histórias. Mas quando a gente consegue fugir do processo. Uhum. É não fazer, é não querer, né? As oportunidades vão chegar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando não te dão oportunidade, a oportunidade não chega, cria a tua oportunidade. Uhum. Cria a tua oportunidade, porque com a intimidade com o Pai, Ele vai gerar portas para que você entre. E a vontade de Deus, ela ocorre, né, Su, e flui. Quando chega o tempo de Deus para realizar algo na nossa vida e através da nossa vida, não há nada que possa impedir. Tão somente flui. Su, eu quero agradecer a sua participação, contribuiu demais para a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas e edificadas através da sua história. Eu queria que você fechasse, trazendo uma breve fala sobre essa importância, para a gente fechar, de poder integrar a vida cristã e a ajuda com autocuidado através da psicanálise, que é a sua abordagem. Integrando as duas coisas, uma das maiores ferramentas que eu usei nesse processo foi um quarto fechado e um céu aberto. Amém. Num quarto fechado e um céu aberto, ali o Pai faz tantas coisas. Mesmo quando você levanta, muitas vezes, ou quase sempre, 99% das vezes, o processo não terminou. Continua tudo igual. Sim. Mas eu estou diferente. E quando eu busco essa integralidade entre fé, alma e cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito. Exatamente. Então, muitas vezes, a questão da suplementação, da academia, da caminhada, eu não posso ir para a academia por algum motivo, vai caminhar. Exatamente. Vai na praia. Manter-se em movimento. Manter-se em movimento, porque o céu ele está em movimento o tempo inteiro. Exatamente. Né? Vai na praia, vai caminhar ao ar livre, vai sentir o cheiro do mar. Contemplação das maravilhas de Deus também faz parte do processo terapêutico. É parar um pouco aqui agora, é o estado de presença. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo agora? Eu estou aqui, né? Nesse bate-papo com ela, então aproveitar esse momento. Eu vou sair com a minha filha, aproveita o momento ali com a tua filha, naquele momento, só a tua filha, esquece o WhatsApp, esquece problema, esquece trabalho, aproveita aquele momento. Isso é te trazer para o estado de presença, tá? E em concordância com isso, a terapia. Busca terapia, busca análise, tá? Junta tudo isso, esse cuidado com o teu corpo, cuida do teu corpo, para que você esteja pronta para aquilo que o Senhor vai trazer para a tua vida. Su, muito obrigada. Então, gente, respira, relaxe, ore a Deus
e viva o propósito. Deus abençoe.